falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante 60 minutos eu quero orar com você, quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, quero apresentar testemunhos de milagres operados por Deus, quero ver você sendo edificado, fortalecido e abençoado. Faça do Falando ao Coração o seu momento devocional de hoje, o seu culto a Deus, o seu encontro especial com Deus, começando logo nesta manhãzinha desta terça-feira, aqui em Goiânia, chuvosa. Não sei onde você está, mas onde quer que esteja, tenho certeza, o ar bonito da vida está soprando para que você possa desfrutar de algo novo e precioso para a sua vida. Através do programa Falando ao Coração, você tem a oportunidade de orar orações ungidas, 3 orações, meditar com mensagens poderosas, 3 mensagens, ouvir testemunhos vibrantes, 3 testemunhos, e passar comigo momentos intensos e maravilhosos. Eu quero que você abra o coração e faça deste programa aquele momento de oásis na sua vida. Às vezes você está passando por um deserto, deserto de lutas e dificuldades, incertezas, angústias, ansiedades. Aí você para durante essa 1 hora para receber de Deus aquele fortalecimento. Porque mesmo tendo aflições e dificuldades e problemas pela frente para serem enfrentados, você receberá força e graça do Senhor justamente para caminhar em frente. Lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? Ele passou num ribeiro. Ali ele pegou pedras, 5 pedras, e subiu a colina. E lá ele detonou com a vida do inimigo. É assim que se faz. Quero que você faça do Falando ao Coração esse riacho, onde através das mensagens e orações você pega essas pedras que vão te dar o armamento necessário para que você possa detonar com todas as barreiras, obstáculos e dificuldades que porventura estejam surgindo na sua caminhada. Aí você vai dizer, diante de qualquer problema que surgir, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí, armado com esta pedra que você tirou do riacho da palavra de Deus, você detona com o inimigo e você vence, você triunfa e você canta o cântico dos vencedores. Eu tenho a oração do altar da intercessão, que é o último quadro do programa. Nesta oração, eu apresento diante de Deus todos os nomes que chegam para mim durante o programa, para que você possa ter o seu nome colocado no altar da intercessão. Não só o seu, mas o nome de quem você quiser colocar. É importante você fazer essa ligação. Lembrando que ligando para mim não tem custo de interurbano. O custo é de ligação local. Aí você liga, coloca o nome seu e de outras pessoas no altar da intercessão e deixa Deus agir, deixa Deus operar poderosamente na sua vida. Anota o telefone para você ligar, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Liga, coloca o seu nome no altar e veja a mão de Deus estendida, o poder de Deus operando, a glória de Deus manifestando e os milagres dos céus acontecendo na sua vida durante o programa de hoje. Mas você pode e deve também me ajudar a fazer esse programa. Por que você deve? Isso não seria uma palavra muito forte, eu dizendo que você tem o dever de me ajudar? Pensa comigo. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Palavra forte de Jesus. E ele disse isso para mim, então é meu dever pregar o evangelho. Mas ele disse isso para você também, então é seu dever pregar o evangelho.
Mas às vezes você diz, eu já estou velho, já estou velha, já estou aposentado, não quero nem mais sair de casa, tenho dificuldades para abordar alguém na rua para falar de Jesus, essas coisas assim. Eu compreendo isso. Não vou te condenar por isso, não. Cada um tem a sua maneira de expressar, a maneira de agir, a maneira de ser. E você já trabalhou muito, já fez muito, mas não quer dizer que você aposentou no sentido profissional, que você também vai aposentar no sentido espiritual. Vida espiritual não tem aposentadoria, é ação o tempo todo. Mas aí você diz, mas você quer que eu saia para a rua para pregar o Evangelho? Não, não precisa. Você pode ficar onde está, aí dentro do conforto do seu lar, e evangelizar. Como? Associando-se a mim, juntando-se a mim, para juntos fazermos esta obra. E aí você será um evangelista associado do Falando ao Coração, você me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar, e nós vamos juntos fazendo esta obra, porque é dever nosso pregar o Evangelho. Mas eu estou lhe dando esta saída honrosa e maravilhosa para você, comigo, cumprir esse propósito. Aí eu venho todos os dias, como faço agora ao vivo, estou ministrando, não uma mensagem requentada, coisa parecida, não é nada gravado, é ao vivo mesmo. Eu estou chegando até você nesta manhã de terça-feira para dizer, vamos juntos evangelizar o Brasil? Soma-se comigo nesta obra importante e nós vamos alcançando pessoas aí do Amazonas, pessoas aí do Belém do Pará, da Amazônia, do Pará, do estado do Amazonas, né? Porque a Amazônia envolve toda uma região norte do país. E você aí do Nordeste, seja Recife, seja Olinda, seja Fortaleza, seja Natal, seja Salvador, você aí do Sudeste, seja Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo, você do Sul, seja Florianópolis, Curitiba, Porto Alegre, você aqui da região Centro-Oeste, você de Goiânia, de Goiás, você do Tocantins, você do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você de Cuiabá, você de qualquer parte do Brasil, onde quer que esteja, Manaus, Belém, Porto Velho, Rio Branco, eu quero que você seja alguém que diz assim para Deus, Senhor, eu vou cumprir o meu ID, eu vou cumprir o meu dever de evangelizar este Brasil e vou somar-me com este pastor para juntos fazermos esta obra. Aí você abre o coração para este propósito. Aí você estipula um valor dentro da sua capacidade financeira, seja R$30, 40, 50, 60, 100, 200, 500, R$1.000. Você contribui mensalmente, regularmente. Eu mando para você os boletos para facilitar. E daqui uns dias, se você quiser optar por débito em conta, estou criando esse sistema. Aí você manda e todos os meses debita na sua conta aquele valor que você autorizar. E assim nós vamos fazendo esta obra com muita fé no coração, com muita alegria na alma, ganhando almas para Jesus, edificando o povo de Deus. Eu estou hoje em 3 redes de televisão, mas tem possibilidade de entrar mais em pelo menos umas 3 aí pela frente, é só ter os recursos. Mas enquanto eu não tiver os recursos suficientes para manter o programa hoje com maior tranquilidade, porque hoje está sendo uma luta diária que enfrento para manter esse programa no ar. Então eu conto com você, conto com a sua participação. Quero que você viva comigo durante o tempo deste programa de hoje, bênçãos importantes e gloriosas para a sua vida. Se você está triste, desanimado, frustrado, cheio de ansiedade, revoltado até, angustiado, com tantas coisas ruins acontecendo, às vezes na sua vida ou às vezes ao seu redor, eu quero que você entenda que com Cristo você recebe a força, a graça, o poder, a autoridade, a unção, a virtude para enfrentar estes problemas e vencê-los de cabeça erguida, sem se abater, cheio de entusiasmo, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. O programa Falando ao Coração tem sempre mensagens bíblicas para ministrar ao seu coração. E a cada programa eu trago 3 mensagens. Quero anotar os textos bíblicos de hoje? Primeira mensagem está em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6, 11. Segunda mensagem de hoje, Provérbios, capítulo 22,
versículo 6, Provérbios 22, 6. Terceira mensagem de hoje, 2 Reis 6,15. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15. Abra sua Bíblia, medita comigo em cada mensagem e saiba, você será ricamente edificado por Deus. Mas durante o programa eu faço também 3 orações, e orações ungidas, orações fortes. Na primeira oração, eu vou pedir a Deus a favor da sua vida. Na segunda oração, eu vou pedir a Deus para curar você que está doente, você que está enfermo. Na terceira oração, eu vou pedir a Deus para abençoar todos os nomes que chegarem aqui para mim durante o programa. É que eu pego esses nomes e apresento diante de Deus no altar da intercessão. O último quadro é esse, o altar da intercessão. Neste altar, eu quero apresentar o seu nome e os nomes das pessoas que você indicar. Então, estou esperando aí pela sua ligação para que juntos nós possamos orar e ver a glória de Deus manifestando, o poder de Deus operando, as maravilhas dos céus acontecendo na vida de cada um. Assim, o Falando ao Coração procura somar com você na sua vida diária, para que você possa ter um momento de busca a Deus, um momento de oração a Deus, um momento de meditação na palavra de Deus e viver desta forma um dia muito feliz, uma semana muito abençoada, uma vida muito vitoriosa, porque com Cristo é vitória, alegria, paz, esperança, bênçãos acontecendo na nossa vida de cada dia. Eu tenho também durante o programa 3 testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus. Tenho certeza que cada quadro deste programa, cada momento deste programa, Deus tem uma bênção para despertar você para ser alguém que crê, alguém que confia, alguém que busca, alguém que recebe bênçãos especiais de Deus. Você já leu na Bíblia que está escrito: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis? Olha só, é assim que nós devemos viver a vida cristã, compreendendo que existe um Deus capaz de ouvir, capaz de atender, capaz de abençoar, capaz de operar milagres, capaz de fazer obras maravilhosas na nossa vida. E assim nós temos essa ajuda importante para seguir em frente, caminhando na vitória, na fé e na esperança de uma vida melhor com Cristo a cada dia. Eu quero que você esteja atento para a programação que temos a seu favor. Toda a programação que desenvolva aqui no Falando ao Coração só tem um endereço, o seu coração. E toda a programação da igreja, que eu sou pastor, que é a Igreja Betel, também só tem um propósito, o seu coração, ver você edificado, abençoado e fortalecido. Você que é de longe pode participar dos nossos cultos pela internet. É só acessar www.igrejabetel.com.br igrejabetel.com.br. Você acessa tanto para assistir o Falando ao Coração em horários alternativos, também para participar dos cultos ao vivo, e amanhã é quarta-feira, e nesta quarta-feira tem culto muito especial, importante para você participar em todos os templos da Betel. Nós estaremos com mais um culto da campanha de Josué. Amanhã, portanto, quarta-feira, às 8 da noite, eu espero você no Santuário Betel. Eu estarei na Avenida T3 com a T8, no setor Bueno, onde é a nossa sede, e com muita alegria ministrando bênçãos e milagres dos céus ao seu coração. Posso contar com você? Espero você. Ah, mas se estiver chovendo? Você não é de açúcar e nem de sal para derreter. Então vá assim mesmo. Tenho certeza que a bênção vai ser grande, a ponto de compensar qualquer esforço que você tenha que fazer para estar presente. Deus vai te abençoar de maneira especial. Eu quero, neste instante, ler os testemunhos vibrantes de milagres operados por Deus através do programa Falando ao Coração. São pessoas de todo o Brasil orando comigo, meditando na palavra de Deus comigo, e Deus vai operando as bênçãos e os milagres vão acontecendo. E alguns desses milagres eu relato para vocês pelos testemunhos que eu recebo. O primeiro testemunho de hoje é de Marli Rodrigues, do Rio de Janeiro. Marli Rodrigues, do Rio de Janeiro. Ela disse que a sua filha comprou uma propriedade e quando foi tirar licença para construir no imóvel, descobriu que a área que havia comprado era pública. Ela fez as orações no altar da intercessão,
pedindo a Deus para não deixar sua filha com este grande prejuízo. Deus abençoou e moveu as obras importantes a seu favor. E ela conseguiu reaver todo o dinheiro que havia sido pago pelo imóvel. Ela diz que Deus sempre surpreende com milagres maravilhosos e agradece muitíssimo a Deus pelas bênçãos que tem recebido através do programa Falando ao Coração. Mais um testemunho, Ana Amaral, de Goiânia. Ela diz que a sua filha Rosiane sofria constantemente com crises epiléticas. Ela passou a orar junto com o pastor Gentil no altar da intercessão, pedindo a Deus a cura da Rosiane. O Senhor Deus abençoou que a sua filha nunca mais teve essa crise. Ela diz que com muito prazer é uma evangelista associada, pois tem visto Deus abençoar muitas vidas através do programa Falando ao Coração. Olha só. O terceiro testemunho de hoje é de Áurea de Oliveira Craveiro. Áurea de Oliveira Craveiro, do Rio de Janeiro. Sua filha Tainá estava se separando do marido. Já queria até divorciar-se. Ela fez a campanha dos Salmos, pedindo a Deus que resolvesse esta situação da melhor maneira possível. Deus abençoou, que eles fizeram as pazes, estão felizes e lutando pelo fortalecimento da família. Assim, a dona Áurea de Oliveira Craveiro louva a Deus pela bênção recebida e agradece ao programa Falando ao Coração, que foi um instrumento de Deus para solucionar o problema deste casal que estava se separando, mas ela fez a campanha e Deus abençoou. Veja aí, através destes testemunhos, você vê a ação de cada pessoa para buscar o milagre, para receber a bênção. Uma colocou o nome no altar da intercessão e orou comigo a cada oração, pedindo a Deus o milagre. A outra tornou-se numa evangelista associada, ou seja, investiu nesta obra porque ela tinha certeza que Deus iria dar a resposta, abençoando a sua vida. E a outra, ela fez a campanha dos Salmos, é isso mesmo, campanha dos Salmos, pedindo a Deus que resolvesse o problema que estava enfrentando. Você tem tudo isso a seu dispor. Faça a campanha dos Salmos, e o Salmo desta semana é o Salmo 149. Já são 523 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos, e você pode fazer a campanha do Salmo 149, que é o Salmo de campanha desta semana. Leia este Salmo 20 vezes hoje. Não pôde começar ontem? Não há problema. Quem começou ontem, segunda-feira, vai terminar a campanha na sexta. Quem começar hoje, terça-feira, tem hoje, terça, tem amanhã quarta, tem depois de amanhã quinta, tem sexta e tem sábado. 5 dias para ler o Salmo 149, 20 vezes por dia. 100 vezes no total. Faça a campanha e Deus vai te abençoar. Você pode também ligar para colocar o seu nome no altar da intercessão, como muitos têm feito. Eu recebo aqui dezenas, centenas de nomes. E você não pode ficar fora deste mover. Deus está operando milagres. Entra no esquema, venha participar. Deus vai te abençoar de maneira especial. Deus vai operar milagres e maravilhas na sua vida. Estou esperando, pelo seu nome. 0300 3131 601. Ou então no outro número, caso você usa bônus de celular. 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. É você ligando, é você colocando o seu nome no altar da intercessão, é você vendo a mão de Deus estendida, é você recebendo milagres para a sua vida, tudo aqui através do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. E você já é um dos nossos evangelistas associados. Vamos ver quem ontem atendeu o meu apelo e vem assim me ajudar a fazer esse programa. Antes eu quero te informar que muitos nomes já chegaram aqui para mim. Muitos nomes. E os primeiros nomes que chegaram hoje foram da Vera Lúcia, Tiago, Alice, Dilmar, Jamile, Rosalina, Vânia, Luzia Helena, Coraci, Maria do Rosário, Paulo César, André Luiz, Adma, Gabriela e Manuela, todos de Goiânia. Depois chegaram nomes de Aparecida de Goiânia, nomes de Manaus, nomes de Bela Vista de Goiás, Fortaleza no Ceará, Belém do Pará, Rio de Janeiro, Rio Branco no Acre, Anápolis, Goiás, Acreúna, Goiás, inclusive de Telmo Concone, da Atlas Viagem, o Telmo está aniversariando hoje,
Ô, Telmo, parabéns para você, que essa data repita muitas e muitas vezes e que a cada dia você esteja recebendo muitas bênçãos de Deus nesse dia do aniversário e todos os dias da sua vida. Parabéns e obrigado por tudo aquilo que você faz por nós. O Telmo é da Atlas Viagens, que está sempre preparando viagens importantes, emocionantes aí pelo mundo afora. E assim os nomes estão chegando, inclusive muitos nomes aqui de Salvador, na Bahia. É assim, à medida que vocês ligam, os nomes aparecem aqui para mim e na hora do altar da intercessão eu apresento todos os nomes diante de Deus. Quem ontem atendeu o meu apelo e vem me ajudar a fazer esse programa são as seguintes pessoas: Gracione Alvarenga Aguiar, de Manaus, Igor Leandro Chagas, de Brasília, Isabel Pombo, do Rio de Janeiro, Maria Ruth Gomes, de São Luís do Maranhão, Margarida Teles Garcia, de Goiânia, Alice Pereira dos Santos, de Vila Velha, Espírito Santo, Maria Valdenora Silva Alves, de Brasília, Distrito Federal, Jordino Gonzaga, de Brasília, também Hélio Vieira da Silva, de Goiânia, Simone Honorato Bezerra Santos, de Goiânia e Rosalina Alves de Oliveira, de Brasília. A todos vocês que ontem atenderam o meu apelo, meu muito obrigado, um abraço ungido para vocês e que você, que ainda não é um evangelista associado, possa fazer o mesmo e venha assim me ajudar a fazer esse programa. Entre os nossos evangelistas associados, com alegria, eu registro os nomes dos que estão aniversariando hoje. Maria Borges Martins de Paula de Aparecida de Goiânia, José Inácio Vieira de Nerópolis, Goiás, Moacir Quirino do Rio de Janeiro, Iracema Alves da Costa de Goiânia, Dilce Rocha Soares de Manaus, Luzia Alves Borges de Goiânia, Lucido Santos Silva do Rio de Janeiro, Oswaldo da Rocha de Lusiânia, Goiás, Maria Ruth Gomes de São Luís do Maranhão, também Raimundo Nonato da Silva de Manaus, ainda Maria Terezinha Machado de Florianópolis, em Santa Catarina, também Clauilda Batista Moura de Trindade, Cristiano Pereira da Rocha de Goiânia, Ivanilde Vieira da Silva de Paraupebas, no Pará, também Marilu Rodrigues Urzeda de Goiânia, Maria de Nazaré Avelino de Araújo de Brasília, ainda Maria de Fátima Alves Araújo de Trindade, Cecília Teles de Menezes de Aparecida de Goiânia, Francisca Evalda Costa Oliveira de Marituba, no Pará, e ainda Dilcirene Carneiro da Silva de Goiânia. A todos vocês, evangelistas associados, aniversariantes de hoje, meus cumprimentos, parabéns, que Deus possa abençoá-los e que essa data repita muitas e muitas vezes. E muito obrigado por me ajudarem a fazer este programa. Saiba você que falar diariamente com você através do Falando ao Coração é uma bênção, um privilégio, algo assim que Deus enche o meu coração de prazer. A única dificuldade que tenho para manter esse programa Falando ao Coração no ar é levantar os recursos necessários para que eu possa manter este programa em todas as redes que estou usando e poder abrir outras redes que estão me oferecendo espaço aí. Por isso eu quero pedir a você para abrir a mão e vir me ajudar a fazer esta obra, porque Deus há de recompensar a cada um pelo esforço, pelo trabalho e pela contribuição que você vai fazer para este programa, para que juntos nós possamos ganhar almas para Jesus e evangelizar este Brasil. Vamos para a primeira mensagem bíblica de hoje. Leia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Primeiro aos Coríntios 6, 11, diz assim: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo, no final deste capítulo 6 da primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, ele está aí trazendo uma série de situações vividas por pessoas que são situações impeditivas para que elas possam desfrutar da bênção de Deus. Dizendo cuidado de manter uma vida honesta, uma vida coerente com os princípios cristãos, uma vida onde cada pessoa possa viver bênçãos, milagres e maravilhas a cada dia. E desta forma, Paulo está exortando as pessoas a terem cuidado com a própria vida, para que então possam viver de forma a agradar a Deus, serem fiéis a Deus, obedientes à sua palavra e viverem uma vida muito abençoada e frutífera a cada dia.
Paulo, então, tem esse cuidado de corrigir para que as pessoas possam tomar atitude importante de melhora, de mudança, de transformação, porque é isso que o Evangelho opera na vida. Mas saiba você, o Evangelho só opera a bênção à medida que nós damos espaço. Se você fecha o coração, o Evangelho fica do lado de fora. E o Evangelho é Cristo. O Evangelho não é outra coisa senão a doutrina cristã, que trabalha nosso interior para que nós possamos ser transformados, abençoados, renovados, fortalecidos e vivamos uma vida cristã abençoada e frutífera. E aí Paulo está dizendo sobre estas situações que impedem as pessoas de ver o reino de Deus, de viverem as bênçãos divinas, de desfrutarem dos milagres dos céus nas suas vidas. Mas corrigindo tudo isso, Paulo conclui essa parte deste capítulo justamente trazendo uma palavra muito forte, muito importante, dizendo: olha, vocês foram lavados, vocês foram justificados, vocês foram santificados. Para que isso? Para viver em nome do Senhor Jesus uma vida nova pela ação do Espírito Santo de Deus a cada dia no coração. Preste atenção nessas 3 palavras de Paulo. Vós haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados. São 3 coisas importantes e necessárias para que alguém possa deixar este mundo e viver a nova vida que Cristo oferece. Primeiro, é lavado pelo poder da palavra de Deus. Ninguém conhece a Cristo a não ser pela palavra. Ninguém serve a Cristo a não ser quando convencido pela palavra de que esse é o propósito de Deus na sua vida. Ninguém assume compromisso com Deus com a vida suja, desmantelada, complicada, cheia de comprometimentos com o reino das trevas, coisas assim. E a pessoa que ainda não chegou a Cristo, ela vive lá fora uma vida assim, comprometida com o reino das trevas, às vezes de propósito, às vezes através de alguém, e tudo isso vai influenciando negativamente as pessoas, praticando daquilo que desagrada a Deus, fazendo aquilo que está escrito aí, nesse relato importante desta carta de Paulo. E então essa pessoa vive comprometida com o reino das trevas, consequentemente não tem compromisso com Deus. E não tendo este compromisso com Deus, a vida está toda embaraçada, toda complicada, cheia de manchas, cheia de marcas ruins do pecado, cheia de práticas que desagradam a Deus. Aí quando a pessoa abre o coração, vem o poder da palavra de Deus, que é como uma água viva que lava a nossa alma, lava a nossa mente, para que nós possamos purificar as palavras, os nossos lábios. Lembra quando Isaías teve um encontro com Deus? A primeira coisa que Deus fez foi mandar uma brasa para purificar os seus lábios. E foi Isaías quem pediu. Isaías disse: olha, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. E assim, aqui, diz que o homem é o produto do meio. O meio que você vive te influencia negativamente. Então é importante nós sermos lavados pelo sangue do Cordeiro, lavados pelo poder da palavra de Deus, que é viva, rica e gloriosa, que entra na nossa vida para fazer essa purificação. Depois de havermos sido lavados, nós fomos santificados. Essa santificação é um processo que começa pela ação de cada um, rompendo com o reino das trevas, renunciando às coisas deste mundo, negando o seu eu, que muitas vezes tem sido um grande empecilho para alguém chegar a Deus, porque o eu dele é tão assim, manifesta tão forte, que ele diz: eu sou quem sou, não vou aí me unir a esse grupo de pessoas que vive cantando, que vive louvando, que vive orando. Então esse eu, dominado por esse ego, por este orgulho, por essa situação de comportamento, pensando que é maior, que é superior, que não tem necessidade de reconhecer a grandeza de Deus, tudo isso impede as pessoas. E nós precisamos de romper com tudo isso para que nós possamos começar o processo da santificação, para depois chegarmos à justificação. Olha só, a justificação
É porque, por melhor que você seja, você é um pecador. Todos são pecadores. E a Bíblia chega a dizer, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso, porque todos são pecadores. Mas nós podemos justificar. O que é justificar? É como se você, por exemplo, você é convidado para um aniversário. Aí você não pode ir naquele aniversário. Aí você pede alguém para ir no seu lugar. Ou alguém que está indo, você diz, olha, justifica lá para mim que eu não pude ir por isso, por isso, por isso. Dá a sua justificativa lá. Aí a pessoa leva e fala, estou trazendo aqui os cumprimentos do fulano de tal, que não pôde vir, pediu para justificar, gostaria muito de estar aqui, mas não pôde vir por isso, por isso, por isso. Explica a razão. Ele justificou. Nós vivemos debaixo da condenação do pecado. Mas aí nós temos Jesus, que está na presença de Deus, e Jesus nos justifica diante de Deus, dizendo, olha, fulano cometeu isso por causa disso, mas eu morri na cruz do Calvário, proporcionei a ele a oportunidade do arrependimento, e agora ele recebe a mim como Salvador. Então estou justificando aqui para que o Senhor possa abençoá-lo. E nós fomos justificados por Cristo na nossa vida cristã. Então veja, fomos lavados pelo poder da palavra de Deus. Ninguém vem a Cristo a não ser pela palavra, porque a palavra gera fé, e a fé contribui para que nós possamos entender a necessidade de ter Cristo. Fomos lavados, fomos santificados por aquilo que Deus já fez por nós, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Jesus, quando subiu à cruz, derramou o seu sangue. Durante toda aquela trajetória, ele foi derramando o seu sangue pela estrada fora, por causa daquela coroa de espinhos, por causa daquelas chicotadas que feriam o seu corpo. Depois, chegando lá na cruz, ele recebeu aqueles pregos nas mãos e nos pés, o seu sangue continuou jorrando. Colocaram, depois de pendurado na cruz, colocado ali, eles traspassaram o seu lado com uma espada. Então, tudo isso fez com que o seu sangue fosse derramado. Esse sangue justamente para lavar nossa alma, purificar nossa alma, santificar nossa vida cristã, para que possamos viver uma vida reta, frutífera e vitoriosa em Cristo Jesus. E depois veio a justificação. O próprio Jesus nos levou diante do Pai para dizer, Pai, perdoa, perdoa, perdoa. E assim nós recebemos a bênção maravilhosa da salvação no nome do Senhor Jesus, pela ação poderosa do Espírito do nosso Deus, e podemos desta forma viver esta vida cristã frutífera e abençoada. Então o segredo é, primeiro, abra o coração para receber a Cristo como seu Salvador. Segundo, assuma um compromisso de viver com Cristo o resto da sua vida. Terceiro, procura servir a Cristo de todo o seu coração, fazendo parte de uma igreja, ali sendo batizado e vivendo a comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus. Quarto, seja fiel até o fim para receber a coroa da vida. Quero neste instante orar com você. Quero pedir a Deus a seu favor. Coloque a mão no coração aí. Vamos orar juntos, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na proteção, crendo na vitória que Deus nos dá. Oremos. Senhor, diante de Ti, eu apresento todas estas pessoas que agora estão orando comigo, clamando por uma bênção, clamando por um milagre. Eu quero pedir, Senhor, a bênção do Senhor na vida de cada uma delas. Onde elas estão, manifesta o Teu poder, libera a Tua virtude para abençoar esta vida, este homem, esta mulher, este pai, esta mãe, este marido, esta esposa, estes filhos, abençoar este lar, abençoar sonhos e projetos de cada um e abrir portas de vitórias na vida deles, na vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual, na vida emocional, em todas as áreas. Haja, Senhor, na vida dos Teus filhos, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Você já ligou e colocou o seu nome no altar da intercessão? Olha que muitos nomes estão chegando aqui. Estou recebendo aqui nomes de Fortaleza, no Ceará, Natal, no Rio Grande do Norte, Senador Canedo aqui em Goiás, Trindade aqui em Goiás, muitos nomes de Goiânia, Aparecida de Goiânia, João Pessoa na Paraíba, também Cariacica no Espírito Santo, Goianira aqui em Goiás, Santa Helena de Goiás, Guapó aqui em Goiás, também nomes de Goiânia, Manaus, Cachoeirinha
Puseram aqui Rio Grande do Norte, mas eu penso que é Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. São nomes que vão chegando à medida que vocês ligam, mas tem mais nomes aqui, só sinal avisando que estão chegando mais nomes. Olha aqui, muitos nomes de Belém, Goiânia, Manaus, Trindade, Natal, Manaus, Goiânia, mais nomes, olha, mais um plim-plim aqui chegando, Paulista no Pernambuco, Rio Verde, Goiás, Gravataí, Rio Grande do Sul, Belém do Pará, Trindade, Goiás. São pessoas do Brasil inteiro ligando para colocar os seus nomes no altar da intercessão. É assim mesmo que faz. Isso é gesto de fé. Quando você liga, você está dizendo, eu creio que Deus pode operar um milagre. Nomes aqui de Rio Verde, de Trindade, de Belém do Pará, muitos lugares. Realmente importante o que vocês estão fazendo, ligando para colocar os nomes no altar. Coloca o seu nome de pessoas da sua casa, pessoas amigas, que você sabe que estão precisando de milagres, e deixa Deus agir, deixa Deus operar na vida de cada um. Vamos para a segunda mensagem bíblica de hoje. Leia comigo Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Vamos repetir a leitura? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Veja que neste versículo a palavra é muito forte, instrui. Você sabe que para instruir é uma concentração de esforços com o propósito de levar alguém a obter um conhecimento. A instrução exige, às vezes, até sacrifício. Exige renúncia até de si próprio para oferecer de si para o outro. É compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. A instrução é mais do que simplesmente transmitir uma aula. A instrução é você ajudar a pessoa a fazer aquilo que ela precisa aprender. E com a criança é assim. Às vezes você tem que sentar com a criança pacientemente, conversar com ela numa linguagem que ela possa entender e falar com ela dos propósitos que você quer que ela assimile, que ela aprenda, que ela seja instruída. E a Bíblia está dizendo que quem faz isso com a criança está preparando alguém para a vida inteira. Porque aquilo de bom que você ensinar para uma criança vai acompanhar essa criança durante toda a trajetória dela. E quando envelhecer, continuará naquele princípio. Infelizmente, quando você ensina coisas erradas, também permanece. A não ser que essa pessoa cresça, depois possa se corrigir. Mas é sempre importante lembrar que a criança tem como maior escola na sua vida a convivência com os pais. Então, é responsabilidade dos pais orientar seus filhos para que eles possam receber na infância, em todas as fases da vida dela, aquela influência positiva, gloriosa, maravilhosa, honrar os mais velhos, respeitar as leis, compreender que existem limites. Por quê? A criança às vezes pensa que pode tudo, que tudo é dela, que tudo é para ela, que tudo circula em torno dela. E nós precisamos de ensinar aos filhos que não é assim a vida. E aí você vai ensinando uma coisa aqui, outra coisa acolá, ensinando quando está levando para a escola, dando exemplo no trânsito, dando exemplo na convivência, dando exemplo quando fala ao telefone. Por isso, tudo que fizermos, devemos fazer sempre dizendo, olha, eu tenho filhos que estão aprendendo de mim. Então eu tenho que ser, na vida deles, um instrutor, que ajuda-os a compreender as verdades da vida, e quando eles crescerem, eles terão exemplos importantes para serem seguidos. Veja aí, fala de instrução. Instrução é uma vida de exemplo. Fala de caminho. O caminho é a nossa caminhada, então fala de nossas ações, porque às vezes alguém dentro de casa é uma coisa, lá fora é outra. Nós precisamos de entender que em qualquer lugar nós precisamos, na vida dos filhos, ser exemplos para eles, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E fala de crescimento, porque instrui a criança no caminho que deve andar e quando envelhecer. Isso é um processo de crescimento. E nesse processo de crescimento, eles estão aprendendo sempre. E aí diz, quando a criança é ensinada, ela cresce, envelhece e nunca desvia do caminho.
mas permanece sempre no mesmo caminho. Às vezes alguém pensa que pequenas coisas que faz, como uma mentirinha, dizendo, fala que eu não estou quando o telefone está chamando, ou quando bate na porta, ou uma mentira que você às vezes prega em alguém que você está conversando e a criança está vendo que aquilo é mentira, tudo isso prejudica a formação do caráter, da personalidade, da vida de uma pessoa. E é importante observar que nas mínimas coisas nós estamos também instruindo, preparando alguém para o futuro, preparando alguém para ser alguém nesta vida. Conta-se que uma mãe um dia pediu o pastor da sua igreja para visitá-la. O pastor chamou a esposa e ambos foram lá para aquela casa. Chegando lá, a mãe os recebeu cortesmente, mas com um semblante muito triste, carregado, demonstrando que tinha chorado muito. E aí ela mandou que o casal sentasse, e ela sentou diante deles e começou a conversar. E ela foi revelando alguns sentimentos de frustrações que ela tinha dentro dela. Ela foi contando, olha, eu fiquei viúva, eu tinha 3 crianças bem pequenas. Durante toda a minha vida, eu cuidei desses meninos, nunca estabeleci novo relacionamento e vivi exclusivamente para eles. O mais velho, quando chegou à maioridade, ele disse, olha, eu vou fazer parte da Marinha Americana. E ele alistou-se na Marinha e hoje é um piloto de um grande navio de guerra. E vive fora, às vezes 1 ano, 6 meses, muito tempo fora, e acabei que eu estou privada da presença do meu filho mais velho. O segundo cresceu, também alcançou a maioridade, disse, eu vou também me ingressar na vida mercante. E ele começou a estudar e fez engenharia naval e hoje é piloto de um grande navio, desses transatlânticos que cruzam os mares. E desta forma ele passa às vezes 3 meses, 6 meses sem vir aqui. E eu vou ficando sozinho. Agora, por último, nesta semana, o mais novo alcançou a maioridade. E a primeira coisa que ele disse para mim foi, mãe, eu vou para a Marinha, vou me ingressar também na carreira da Marinha, vou fazer como os meus irmãos, vou ser piloto de navio. E ele já ingressou, já incorporou na Marinha, e eu fiquei agora sozinho. Olha só, pastor, por que os meus 3 filhos escolheram a mesma carreira? E agora vou ficar sozinha, porque eles estão sempre longe, sempre viajando. Eu estou muito triste. E aí chorava. E o pastor ficou ali meio que sem ação diante de tudo aquilo. Ela serviu um café, e eles estão ali tomando o café, comendo aquelas torradinhas e tal. De repente, ele olha para a parede e ele vê um quadro muito bonito. Um quadro que mostrava um mar revolto, um grande navio como que subindo nas ondas, meio pendido, como se fosse tombar para um lado e com o outro assim. E ele perguntou, há quanto tempo a irmã tem esse quadro na parede? Ela olhou para o quadro, esboçou um pequeno sorriso e disse, esse quadro eu recebi como presente de casamento do meu sogro. Quando eu me casei com o meu marido, nós estávamos montando a casa, ele chegou com esse quadro embrulhado e disse, trouxe um presente para vocês. E aí nós escolhemos o melhor lugar da sala e colocamos o quadro. Então, durante toda a nossa vida aqui nesta casa, nós tivemos esse quadro. Aí o pastor pensou e disse, esse quadro é a razão dos seus filhos terem escolhido essa carreira na vida deles. Eles nasceram e cresceram observando este quadro. Quantas vezes devem ter ficado aqui deitados no sofá, olhando para o quadro, e na cabecinha deles fazendo projeções, sonhando dentro de um navio, trafegando em alto mar, enfrentando ondas e tal. E todos eles foram influenciados por este quadro. Veja o que acontece na instrução de uma criança. As pequenas coisas dentro de casa podem indicar o destino na vida deles. Podem conduzi-los para um propósito que eles vão sonhar dentro daquilo. Por isso, muito cuidado com aquilo que seus filhos assistem na televisão. Muito cuidado com aquilo que seus filhos assistem e fazem na internet. Muito cuidado com aquilo que os seus filhos leem dentro de casa. Então, veja, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando crescer, não desviará dele. Cuidado aquilo que você tem colocado nas mãos dos seus filhos, para que eles vivam
porque isso pode trabalhar para que no futuro isso se materialize na vida deles. Então, muito cuidado e seja sempre alguém voltado para trazer boas orientações e contribuir para que eles aprendam coisas importantes, principalmente coisas espirituais, porque isso vai conduzi-los para que eles possam, nesta instrução, crescerem e serem bênçãos e vitoriosos e também felizes e te fazer, como pai, como mãe, também felizes. Quero neste instante orar com você que está doente, você que está enfermo, você que está acamado. Coloca a sua mão sobre a enfermidade aí. Vamos orar juntos, crendo no milagre, crendo na bênção, crendo na vitória. Oremos. Senhor, é no nome de Jesus que eu quero repreender nesta vida toda a enfermidade. É no nome de Jesus que eu quero repreender neste corpo toda a doença. É no nome de Jesus que eu quero repreender na vida de todos todo tipo de espírito de doença, de mal e de enfermidade. E repreendendo todo o mal, eu quero ministrar o milagre, a bênção, a vitória. Toda a enfermidade vai saindo desta vida agora. Libera, Senhor, a virtude do Senhor sobre cada uma dessas pessoas e opera milagres importantes. Eu oro sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você já ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão? Ligou para ser um evangelista associado? Os números para você ligar são esses dois, 0300 3131 601. Repetindo, 0300 3131 601. Ou então, 0 operadora 62 3221 0000. 0 operadora 62 3221 0000. Vamos para a última mensagem bíblica de hoje. Leia comigo 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Segundo livro dos Reis, 6:15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Nós estamos diante de um acontecimento importante, quando Eliseu está na cidade de Dotã e ali passa a noite. Eliseu era aquele profeta de Deus muito ungido, muito consagrado, muito abençoado. E o pessoal da Assíria estava sempre em guerra contra Israel, e acontecia que tudo aquilo que era tramado no quartel lá dos assírios, tudo aquilo que era preparado estrategicamente para enfrentar Israel, Deus revelava para Eliseu e Eliseu contava para o rei de Israel. Aí quando o exército inimigo vinha, Israel estava preparado e provocava mais uma fragorosa derrota naquele povo. E aí o comando do exército assírio, preocupado, reuniu o seu estado-maior e começou a questionar: quem entre nós é o espião? Porque quando a gente traça uma estratégia, chega lá, o povo de Israel já sabe da estratégia. Quem é? Tem alguém entre nós que é o espião. Aí alguém disse: não, é que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, que tudo que a gente pensa aqui, Deus mostra para ele e ele conta para o rei. Então o segredo é prender esse homem. Aí mandou o serviço de inteligência do exército procurar por onde estava esse homem e descobrir que ele estava na cidade de Dotã. E aí ele estava naquele dia, passou a noite lá em Dotã, o exército inimigo veio e cercou a cidade com carros e cavalos. O rapaz que andava acompanhando Eliseu acordou mais cedo e quando saiu lá fora viu aquele exército cercando a cidade, perguntou para o povo: o que está acontecendo aqui? Aí as pessoas que estavam todas apavoradas por causa do exército cercando, disse que o exército ia invadir a cidade, destruir a cidade. Aquele povo que disse: olha, isso é tudo por causa de Eliseu. Eles estão aqui para prender Eliseu. Então, melhor mesmo é Eliseu levantar, se entregar, porque senão todos nós seremos mortos. Foi aí que esse rapaz entrou no quarto onde Eliseu estava dormindo, contou a história para Eliseu e perguntou: e aí, Senhor, o que faremos? O que faremos? Ou seja, nós estamos diante de um perigo, nós estamos diante de uma dificuldade, nós estamos diante de uma guerra, nós estamos diante de um problema, nós estamos diante de uma dificuldade, nós estamos encurralados agora, não há saída, o que fazer? Foi aí que Eliseu disse:
Jovem, não temas. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Maior é o que está do nosso lado do que o que está do lado deles. Então não temas. O rapaz ficou apavorado. Aí Elias orou e disse: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. E o rapaz teve os olhos espirituais abertos. E ele viu que nas montanhas em volta de Dotã havia um exército muito mais forte, um exército muito mais equipado, um exército muito mais poderoso, um exército muito mais eficiente, que era o exército celestial que estava ali para proteger justamente o servo de Deus chamado Eliseu. É sempre importante, meu irmão, minha irmã, compreendermos essa lição. Deus sempre está pronto para nos ajudar. Deus está sempre pronto para nos defender. Deus está sempre pronto para nos guardar. E nós devemos confiar em Deus. Confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele e saiba, Ele tudo fará. É importante nós compreendermos este valor da confiança em Deus. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Olha só, Eliseu naquela hora orou, Deus cegou os olhos do exército do inimigo e Eliseu foi lá e colocou um atrás do outro e entregou para o rei de Israel. Porque Deus é que nos dá a vitória. Nesta peleja não tereis que pelejar, então somente fica de pé, creia que Deus vai agir, que Deus vai operar, que Deus vai te abençoar. Qual é o problema que desafia você? Qual é a dificuldade pela qual você está passando? Saiba, tem um Deus que está do seu lado. Então você não deve temer, é somente confiar e este Deus vai mostrar a você as suas ações a seu favor para que você possa ser vitorioso, feliz e também abençoado. Prepare-se, eu oro em seguida com você no altar da intercessão. Chegou a hora de orarmos juntos. São muitos os nomes que tenho recebido aqui, inclusive nomes aqui de Goiânia, de Cachoeira Alta, Goiás, de Bonfinópolis, Goiás, Belém do Pará, Trindade, Lages, Rio Grande do Norte, de muitos lugares mesmo. E agora, com muita alegria, eu quero orar. Vou ungir aqui a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou orar com todos vocês, pedindo a bênção, o milagre e a vitória de Deus na vida de cada um. Oremos juntos. Senhor, diante de Ti eu apresento todos estes nomes. E sobre cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus, eu quero pedir uma ação especial do Senhor na vida delas. Libera os teus exércitos, libera do teu poder, libera os teus anjos, libera da tua graça, libera da tua bênção, ó Pai, na vida dessas pessoas. Traz proteção, traz cura, traz alegria, opera milagres, abra portas, dá vitória e sustenta os teus filhos a cada dia com a tua graça e com o teu poder, para que vivam, Senhor, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Sê com todos, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoa e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.